Aqui, o conhecimento vai além das salas de aula. A gente leva adiante, mais longe, para a ciência, para a inovação, para a cultura, para a educação, para o mercado de trabalho, para a transformação. A gente leva para as pessoas, para o meio ambiente, para os animais, para a comunidade, para cada cidade, para o estado, para o planeta, para o futuro e para o agora. Tudo que se aprende aqui, tudo que se vive aqui. Também as amizades, os momentos, as conexões. A gente leva para a vida. UDESC 60 anos. Pública, gratuita e de todos. Fiesc 75 anos. Nossa matéria-prima sempre foi o futuro. O que você vê quando olha para o futuro? Vida. Vida repleta de oportunidades para aprender. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender. E a nossa Univille é um lugar de vida e de aprendizagens. Aprendizagens no ensino, desde a educação básica até o ensino superior, por meio da relação pedagógica entre professores e estudantes. Construindo conhecimento e empregando metodologias de aprendizagem ativa e tecnologias educacionais. Aprendizagens na pesquisa científica e tecnológica, abordando problemas relevantes e propondo reflexões e soluções, junto à comunidade nas mais diversas áreas do conhecimento. Aprendizagens na extensão universitária, interagindo com as pessoas e as comunidades, compartilhando conhecimentos e colaborando com a construção de futuros pacíficos, justos e sustentáveis por meio de uma educação transformadora das realidades. Aprendizagens na inovação e no empreendedorismo, para que ideias se transformem em oportunidades de trabalho e de negócios que contribuam com o desenvolvimento econômico, social e ambiental de nossa região. Contribuímos ativamente para o desenvolvimento socioambiental, tecnológico e humano. Uma universidade internacionalizada, comprometida com a sustentabilidade, o ensino de qualidade, pesquisa científica e a extensão universitária. Aqui, desenvolvemos novas possibilidades para a sua formação e para a sociedade. Aqui, construímos o futuro juntos. Essa é a nossa Univille, a Universidade da região de Joinville. Uma universidade criada e mantida pela comunidade e comprometida com a ética, a cidadania, a integração, a inovação, o empreendedorismo e a responsabilidade socioambiental. Uma universidade que caminha lado a lado com a comunidade, construindo futuros socioambientalmente sustentáveis e que promovam o humanismo, a solidariedade e a vida. Univille, a universidade da sua vida.
Seja bem-vindo à Casa da Pesquisa e da Inovação, da Ciência e da Tecnologia em Santa Catarina. Essa é a FAPESC. Em 9 de janeiro de 2024, completamos 27 anos e temos muitos motivos para comemorar. Estamos vivendo um momento inédito e histórico na FAPESC. E estas realizações têm a marca do governo do estado de Santa Catarina, liderado pelo governador Jorginho Melo. Logo no primeiro ano da gestão, o governo proporcionou à FAPESC as condições necessárias para um recorde em investimentos. Se o futuro reserva conquistas, o passado nos orgulha. Tudo começou em 1990 com um fundo de fomento, o Funcitec. 7 anos depois, o fundo se transformou em fundação. Em 2011, adotamos o nome que carregamos com orgulho, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Em 2020, redesenhamos nossa marca, refletindo a valorização do conhecimento e avançando para o futuro. Guiados pela ética e transparência, chegamos em 2024 reafirmando a nossa missão: promover o ecossistema catarinense de ciência, tecnologia e inovação e impulsionar o desenvolvimento e a qualidade de vida dos catarinenses. FAPESC, a força da pesquisa e inovação em Santa Catarina. A programação de ontem, na nossa abertura, meu nome é Andréa Tamanini, coordenadora do evento, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Bento do Sul, professora da casa, professora da Univille, e com uma meta muito importante nesse evento, de agregar conhecimentos especializados para uma chave que vira não só a nossa transformação do presente, mas a transformação do nosso futuro. Eu pergunto, estou vendo muitos jovens na plateia, sempre para os meus estudantes, onde eles querem estar daqui a 5 anos? Qual é o seu planejamento? Qual é a sua meta? Como você quer que seja a sua vida nos próximos 5, 10, 15 anos? Para alcançar as metas dos seus próximos 5, 10, 15 anos, você começa agora. E é nesse sentido que a gente tem conversado. A data de ontem foi muito inspiradora, para aqueles que não puderam estar conosco. Eu comento, de uma forma bastante ampla, que nós tivemos um bate-papo, uma conversa voltada sobre atração e retenção de talentos aqui no Planalto Norte, que não é um problema do Planalto Norte, é um problema do Brasil e é um problema no mundo. Como é que nós vamos atrair vocês, reter vocês, jovens talentos, dentro das nossas empresas, dentro das nossas indústrias? Como é que o Planalto Norte se solidifica como uma grande economia em Santa Catarina, uma grande economia no Brasil? Muito em parte da nossa indústria. Nós temos empresas aqui que são renomadas nacionalmente e internacionalmente. Como é que nós vamos nos adaptar à transformação digital dentro dessas empresas? Essa é uma grande preocupação. Como é que nós vamos fazer com que os nossos parques fabris sejam cada vez mais eficientes e automatizados? E, por outro lado, quem são as pessoas que vão trabalhar nessa mudança? Quem serão os líderes da transformação digital? Quem serão os continuadores do processo de transformação da vida das pessoas? Porque a transformação digital traz isso também. Qualidade de vida, transformação do nosso modo de ver, a realidade, do nosso modo de consumir, do nosso modo de estudar. Todos devem estar sentindo esse impacto. ChatGPT que o diga, inteligência artificial que o diga. Como nós vamos lidar com isso? Então, a fala de ontem foi muito interessante nesse sentido. Pensei muito em vocês. Nós tínhamos aí muitos estudantes ontem na plateia. E, realmente, esse impacto foi um impacto
que eu entendo que vai repercutir por tudo que a gente discutir nesse evento. Então, formalmente, né, dou mais uma vez as boas-vindas a todos vocês. O Centro de Inovação do Planalto Norte convidou a comunidade para o Inova Planalto Summit, que é um evento internacional que está acontecendo desde ontem, dia 27. Acontece hoje, acontece amanhã à noite, aqui na Univine, em São Bento do Sul. O Inova Planalto Summit ele teve uma missão, que foi reunir atores-chave do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação para promover integração e colaboração entre estudantes, professores, empresários, investidores, empreendedores, profissionais da área de inovação e comunidade interessada nos temas. O foco do nosso evento é impulsionar a economia do futuro por meio da discussão conjunta do que nós entendemos desafios e oportunidades. Para cada desafio, uma oportunidade pode ser enxergada. Então, nesse sentido, nós estamos olhando para eles, desafios e oportunidades, globalmente e localmente. Nesse sentido, nós temos aí um motor que precisa funcionar. E esse motor, a gente conta 4 hélices nele. Governo, empresas, universidades, instituições de ensino técnico, profissionalizante, e as organizações da sociedade civil. Nesses 4 eixos, nessas 4 hélices, se movimenta um ecossistema de sucesso, e a ideia foi reunir representantes de todas essas hélices aqui hoje. O evento, como eu disse, vai abordar a transformação digital, a indústria 4.0 a 5.0, cidades inteligentes, tema da nossa primeira fala de hoje, internacionalização de negócios, incubação na indústria, trazendo sempre experts. Vocês vão ver que hoje vocês têm pessoas de alto impacto para conversar. Inclusive, nós temos uma participante internacional que vai falar aí diretamente da cidade de Porto, em Portugal. Os impactos que nós esperamos com a realização do evento internacional são o fortalecimento do ecossistema de inovação, aceleração do desenvolvimento econômico regional, fomento à sustentabilidade e às práticas alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, criação de novas parcerias e redes de colaboração, capacitação e geração de conhecimento e, óbvio, o que a inovação vem trazer, né, dentro da sua essência, que é a resolução de problemas, e esperamos resolver problemas regionais com muita sustentabilidade. Hoje nós vamos ter um painel muito especial, direcionado às cidades inteligentes. O tema que vai ser discutido vai trazer à tona como a mobilidade urbana e as tecnologias de cidades inteligentes vão transformar o futuro dessas cidades e dos negócios. Nós teremos como mediadora do nosso painel a professora doutora Gabriela Botelho Mager. Vou pedir à professora que escolha um local. A professora Gabriela é associada da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, atuou recentemente como secretária adjunta de Estado da Comunicação, SECOM-SC, e também como gerente de tecnologia e inovação da FAPESC. É graduada em design gráfico pela Universidade Mackenzie, mestre em engenharia de produção pela UFSC e doutora em design pela PUC-Rio. Desde 2000, leciona no curso de design da UDESC e nos programas de pós-graduação em design, CEART, e de pós-graduação em administração profissional, ESAG. Foi diretora de ensino, diretora-geral do Centro de Artes, além da Pró-Reitoria de Ensino e de Ensino de Graduação da UDESC. Obrigada, professora. Para compor o painel a ser mediado pela professora doutora Gabriela, convido inicialmente o nosso convidado, senhor Jean Vogel. Jean é graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, com pós-graduação em Cidades Inteligentes,
Atuou entre 2015 e 2018 como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo de Santa Catarina, onde coordenou a implantação da rede catarinense de centros de inovação e foi idealizador do movimento Pacto pela Inovação, lançado em 2017. Entre 2019 e 2021, ocupou o cargo de diretor executivo do Ágora Tech Park, em Joinville. Atualmente é presidente da Câmara de Smart Cities da Fiesc, diretor de inovação da DVB Santa Catarina e conselheiro da Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina. Também exerce o cargo de CEO na Ecosystems Builders. Obrigada, Jean, pela sua vinda a São Bento do Sul. Nosso terceiro convidado, segundo painelista desse momento, é o senhor Gustavo Comelli. Fez uma apresentação muito objetiva aqui para nós, palestrante, professor, consultor em desafios e estratégias para inovar. Obrigada, Gustavo, pela sua presença. Depois, vocês podem complementar as apresentações de vocês. E a nossa última componente do painel é uma participante especial. Estamos online com a Sandra Vasconcelos Lameiras, da cidade de Porto, Portugal. Sandra tem mestrado em Tecnologias do Ambiente pela Universidade do Minho, concluído em 2002, licenciatura em Engenharia Química, no ramo da Poluição e Química Têxtil, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, finalizada em 1998. Suas áreas de especialização são planeamento em mobilidade sustentável, planejamento em português do Brasil, sistemas tecnológicos ligados aos transportes públicos, gestão de operações em transporte público, planejamento e gestão de territórios inteligentes e gestão de cidades sustentáveis. É administradora executiva na OPT, membro da direção do ITS Portugal, vereadora da Câmara Municipal de Maia até 2025. Desempenhou funções de gabinete, chefe de gabinete da governadora civil do Porto e de chefe de gabinete da secretária de Estado adjunta e da administração interna. Foi ainda administradora da segunda maior empresa de transportes públicos rodoviários portuguesa, a STCP. Com experiência de 16 anos na área de mobilidade e transportes, o seu envolvimento em consultoria inclui a coordenação de diversos projetos nos domínios de mobilidade urbana, desde planos de mobilidade urbana sustentável, planos municipais de segurança rodoviária, planos de mobilidade escolar, avaliação de planos estratégicos de mobilidade, coordenação de equipe em projetos ferroviários e, na área de sistemas tecnológicos ligados aos transportes, destaca-se o desenho da arquitetura de sistemas de bike sharing, compartilhamento de bicicletas, definição de sistemas para implementação de sistemas de informação ao público para transportes, participação na otimização de sistemas de bilheteria integrada, projetos de intermodalidade, entre outros. Então, bem-vinda, Sandra. Não sei se conseguimos colocar Sandra na tela para a vermos e podermos aplaudir. Obrigada, Sandra. Obrigada pela participação. Passo, então, a palavra para a nossa mediadora. Fiquem muito à vontade. Obrigada, secretária Andréia. Bom dia a todos os presentes, presencialmente e online. Uma satisfação enorme estarmos aqui hoje. É extremamente importante esses momentos em que a gente consegue se reunir, parar para refletir, para discutir esses assuntos, porque são eles que nos levam a definir novas metas, rumos, seja para as nossas empresas, para as diretrizes de governo, para a própria academia, entender, todo esse contexto socioeconômico que vem à frente, para a gente poder pensar uma formação melhor, para os nossos estudantes e profissionais que irão para o mercado de trabalho. Então, é uma satisfação enorme hoje. Agradeço o convite de estar aqui com vocês para a gente poder falar de mobilidade urbana,
em Smart Cities. E temos 3 painelistas incríveis, com muita experiência, que vão, cada um, fazer uma pequena apresentação, para depois a gente poder tirar as dúvidas, comentar enfim, né, refletir sobre o tema. Então, o título do nosso painel agora é Como as inovações em mobilidade urbana transformarão o futuro das cidades e dos negócios. Já havíamos aqui definido, né, uma ordem de apresentação, então eu convido, né, o Jean Vogel, que é presidente da Câmara da Fiesc, de Smart Cities, para começar o nosso painel da manhã. Então, Jean, te convido, né, a se posicionar ali no nosso espaço, no nosso palco, e te passo a palavra. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu vou ficar aqui porque tem um quadradinho aqui que é o lugar que falaram que a gente precisa ficar. Então, vocês não se assustem, porque eu vou ficar congelado aqui, porque tem desenhado um quadradinho, acho que é por causa da câmera. A gente até brincou ali, né? Fala de inovação aqui, vamos ficar dentro da caixa, né? Vocês têm ouvido falar, né? Ah, tem que sair da caixa e tal, nós vamos ficar na caixa aqui. Essa não é a minha apresentação, mas é bonita. Gostei. É tua, Comelo? Parabéns. É normal, né? Se não tiver alguma coisa para ajustar durante um evento desse, né? A gente estava recebendo 15 minutos de fica no quadradinho, fala com o microfone assim, usa agora sim, o passador. O passador está contando aqui 17 minutos e tal. Bom, vamos lá. Queria agradecer a Andréia e toda a equipe organizadora. Já morei em São Bento do Sul, faz muito tempo. Muito mesmo, a cor da minha barba não me deixa mentir, né? Eu morei aqui, era bem pequeno. Não era muito longe daqui, eu não sei direito aonde, porque a cidade cresceu muito e mudou um pouco ali a geografia, mas ontem ainda falei com meu pai, ele explicou, eu fui lá e encontrei o lugar. Mas vim para cá muito porque ninguém é perfeito, então já fui um servidor público. A André ainda não está curada disso, né? A Gabriela também já se curou. É uma brincadeira, na verdade, uma das experiências mais enriquecedoras, né, que a gente tem como cidadão, trabalhar no governo, seja ele municipal, estadual, federal. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Então, vocês são jovens, estão cheios de planos, né? O mercado lá fora vai encher vocês de porrada e a gente vai aprendendo com isso e vai tomando menos soco ou tomando socos mais... Tá bom o áudio? É isso? Beleza. Então, como eu falei para vocês, trabalhei no governo e hoje presido a Câmara de Smart City, e o tema de Smart City não é a minha profissão, eu brinco que é o meu hobby, porque em 2015, quando eu estive em Barcelona, e a gente vai falar um pouco sobre Barcelona, e até nos encontramos em Barcelona já, né, Andréia? Bebemos na mesma fonte, né? Barcelona, Catalunha, de maneira geral, é uma referência sobre vários aspectos, principalmente em cidades inteligentes e ambientes de inovação, parques tecnológicos e centros de inovação. O centro de inovação, o prédio está operando aqui? Ah, não, mas a obra lá não terminou ainda. Só começou em 2013 também, não? 14, não deu tempo ainda. Então, eu vim para cá algumas vezes nessa época, porque eu coordenava esse projeto, a gente, inclusive, relicitou, né, que é uma coisa muito legal, uma experiência maravilhosa, relicitar uma obra pública, eu recomendo. Aqui, já passou por isso, André? É uma delícia, é um MBA, é uma pós-graduação, enfim, espero que vocês não precisem passar por isso, mas é muito bacana. Então, vim para São Bento várias vezes à época por conta do projeto, sou um fã incondicional desse projeto, fico com dó de que a obra não esteja pronta, mas centro de inovação não é prédio, então, centro de inovação é isso que a gente está fazendo hoje aqui, é reunir pessoas, discutir temas, e voltarei aqui na inauguração, então, do centro de inovação, no próximo ano. Mas o tema de cidades inteligentes, eu vou tentar seguir o protocolo aqui, porque tem um horário a ser cumprido também para a minha apresentação. Ele é um tema que eu aprendi a estudar a partir de 2015, então não faz tanto tempo assim. Mas eu entendi que, para longe de muitos eventos e muitas discussões, esse tema, inclusive, parece velho, né? Está todo mundo falando de cidades inteligentes já, né? Qual que é a próxima onda? A verdade é que a gente não abordou esse tema ainda, de maneira alguma, né? Muitas vezes a gente ouve as cidades, né? 5.570 municípios aí, 5.570, se eu não me engano, no Brasil. Vários já anunciaram programas de cidades inteligentes. Daí você vai lá olhar e dizer, botamos lâmpada LED, colocamos um Wi-Fi na praça, virou cidade inteligente. Né? Não é nada disso. Né? E eu fui provocado para falar um pouquinho sobre isso hoje aqui para vocês.
e pincelando um pouquinho de mobilidade, que não é, evidentemente, a minha praia. Imagino que é da professora que está lá no Porto, aliás, muita inveja de quem está no Porto nessa hora, né? Não que São Bento seja ruim, mas o Porto, eu não sei se vocês já tiveram, é muito legal. E o que é uma cidade inteligente? Né? É um tema, não é uma coisa única, né? Várias visões existem no meio acadêmico, profissionais, pesquisadores, pessoas que trabalham com esse tema já definiram e tipificaram o que é uma Smart City. E se eu fosse perguntar para cada um de mais ou menos 60 pessoas que a gente tem aqui, cada um de vocês talvez fosse dizer o que é para vocês uma cidade inteligente. Porque às vezes para mim pode ser um lugar para eu poder chegar mais rápido com o meu veículo próprio, mas para quem não tem carro, isso não faz muita diferença. Eu quero ter um transporte público de qualidade. Ou para quem é industrial, quer que a cidade seja um polo de atração de talentos, porque é isso que ele precisa. Então, cada um acaba tendo uma visão. E eu tentei sintetizar isso também, ousei fazer uma definição, então essa definição é minha. Não vai cair na prova logo, ela não vale muita coisa, mas eu acho que é um lugar onde a gente... É um lugar que se preocupa em promover o sucesso das pessoas e dos negócios. Se faz isso com tecnologia, se faz isso com planejamento urbano, se faz isso com o que for, não importa muito. É um lugar onde eu me sinto bem. Eu quero morar ali porque ali a minha vida prospera, porque ali os meus negócios se desenvolvem. E, evidentemente, que se isso é realidade, isso acontece por uma série de questões relacionadas à infraestrutura, tecnologia, saúde, segurança, educação e por aí vai, né? Mas isso tudo conversa sobre uma questão que eu acho que vai muito ao encontro, né, de vocês aqui, que é esse mundo maluco aí. E aí o pessoal fala do mundo bunny, mundo isso, mundo aquilo. Eu não gosto muito dessas definições, eu acho meio uma caixinha, como eu estou aqui agora, não posso me mexer muito. Mas é um mundo digital, né? Então eu sou um cara que ia na locadora, né? Eu morava em Rio do Sul, eu ia lá final de semana pegar uma fita, né? Porque daí o pai deixava final de semana você alugar um filme. Então você ia lá, alugava um filme, ia para casa, assistia o filme, rebobinava a fita, assistia de novo, devolvia, aquela coisa e tal. E hoje, Netflix e etc., né? É um exemplo de como o mundo mudou, e ele mudou para esse meio digital, que envolve tudo isso, né? O mundo como serviço, né? A gente cada vez menos se preocupa em comprar as coisas, cada vez mais a gente quer ter o uso, né? O direito de uso dessas coisas. Isso tudo, se a gente olhar na última linha, é simples, mas se a gente for olhar para trás e ver tudo que isso interfere em modelo de negócios, em como as empresas, os produtos e os profissionais têm que se formar e têm que se capacitar para estar apto a trabalhar nesse novo mundo, porque antes bastava ir no Senai, fazer um curso, aprender a operar uma máquina e você estava empregado para o resto da vida. Hoje não é mais assim, né? E amanhã não vai ser assim como é hoje, e assim vai. E aí, olhando para esse cenário super complexo e, ao mesmo tempo, maravilhoso, porque eu não queria ter nascido em outra época, imagino que vocês também não, a pergunta é, então, olhando para tudo isso de economia digital, qual é o ativo mais importante, né? Porque, alguns anos atrás, a gente estava discutindo aqui, mas é a madeira, né? Então, a região aqui tem muita madeira, então o ativo mais importante é a madeira. Ou então, em outras regiões, é a soja, ou então é o minério, enfim, né? Um ativo desse commodity. Mas quando as empresas são desenvolvidas hoje e cabem num pendrive, já comecei a tomar uma plaquinha ali, 10 minutos, e a empresa cabe num pendrive e vale mais do que uma empresa que tem uma indústria ou várias indústrias, isso tudo muda muito. Então, se para eu ter uma indústria de petróleo, eu tenho vários ativos, que são navios, plataformas exploradoras de petróleo, caminhões, refinarias, etc., etc., etc. E vem uma empresa como o Airbnb, que cabe num pendrive, porque ele é um site, ele é um sistema, né? Alguém aqui trabalha com desenvolvimento de sistema? Levanta a mão. Ninguém? Então, um desenvolvedor foi lá e fez um programa, né? Desenvolveu uma série de programas, não é um programinha, mas, enfim, desenvolveu. E aquele programa, aquele site, aquela marca, vale mais do que muitas empresas que têm décadas de ativos tangíveis, materiais, prédios, equipamentos, patentes, enfim. Então, quando eu olho para isso, eu falo, tem uma coisa diferente. Então, qual é o ativo mais importante, né? São vocês, né? Somos nós. As pessoas, os nozes, como diz o meme do Orkut. São as pessoas, são os talentos, porque são as pessoas que tiveram a capacidade de idealizar uma plataforma que fosse unificar apartamentos no mundo inteiro. Eu fui para o Porto, eu fiquei num apartamento na Avenida Santa Catarina, alugado pelo Airbnb, que eu nunca... né, eu confio na plataforma. Imagina você que meses, às vezes anos antes, você programa uma viagem, aluga num site que não é dono daquele imóvel, um apartamento, você paga, você viaja, atravessa o mundo, você chega lá e o apartamento está à tua disposição. Isso é maluco, né?
Com hotel, às vezes, a gente tem problema. Então, o Airbnb teve essa capacidade. E quem fez isso foram as pessoas. E aonde que as pessoas, então? Porque, tudo bem, eu vou trabalhar remoto. Eu posso trabalhar para uma empresa de casa, de pantufa, de chinelo, o dia inteiro. Eu não preciso ir para a indústria. Mas eu vou decidir morar em algum lugar, evidentemente. E onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou decidir morar? Mesmo que eu esteja trabalhando para uma empresa de tecnologia da Califórnia, de Barcelona, do Porto, de Lisboa. A minha teoria, a minha tese é que eu irei morar em territórios que me transformem em uma pessoa de sucesso, que ajudem o meu negócio a prosperar. Ou seja, eu vou morar numa Smart City, né? E eu moro em Florianópolis. Na pandemia, né, teve uma mudança, uma migração mundial. Muita gente foi morar em Florianópolis. Estima que acho que 50 mil pessoas, mais ou menos, foram morar em Florianópolis. Porque, sob alguns aspectos, né, e os rankings são feitos para ser questionados, mas em um determinado ranking, Florianópolis é a cidade mais inteligente do Brasil, né? Isso quer dizer que ela é uma cidade inteligente? Não, de maneira alguma. Ela é a mais próxima possível desse Eldorado, né, que é transformar uma cidade numa Smart City. Mas, por ela ter um ambiente agradável, praia, paisagens bonitas, etc., as pessoas acabaram indo morar lá por algum motivo. E eu acho que parte desses motivos estão ligados a aplicações de conceitos de Smart City. E aí, em Barcelona, Andréia, no Smart City Expo, que é o maior evento mundial sobre o tema, e a gente vai quase todo ano, né? Ano passado eu não fui, mas esse ano eu vou, e ano retrasado eu tirei essa foto. E acho que essa foto ela conseguiu sintetizar de uma maneira muito única assim, essa visão sobre tudo isso. Então, Amsterdã, que vocês devem conhecer por alguns motivos aí, é uma cidade que se coloca como uma cidade inteligente, sobre alguns aspectos também, porque ninguém aplica todos os conceitos, porque, evidentemente, ninguém é perfeito em tudo, né? Mas ela fala que um mundo em transição exige, ele precisa de lugares independentes, livres, onde os change makers, né? O Steve Jobs fala nos trouble makers, é a mesma raça. É o pessoal que muda as coisas, é o pessoal que faz diferente, que ousa mudar uma coisa que estava, né, que ousa sair da caixa, né, tipo, sair da caixa, sair da câmera aqui. Então, esses caras precisam se encontrar em algum lugar, eles precisam, né, meet, interact, eles precisam interagir, eles precisam começar a trabalhar juntos, coisas que talvez a gente possa começar a fazer aqui hoje. Então, eles estão dizendo que eles são esse lugar. Então, venha para Amsterdã, se você é um change maker, porque a gente é um lugar aberto, que permite que você troque ideias, conheça pessoas e desenvolva suas ideias. Claro que é um discurso que tem que ser aplicado na prática, mas eles assumem isso. Ah, mas é Amsterdã, né, Jean? Pô, os caras estão lá na Holanda, tal. É outra viagem. Não dá para comparar com São Bento. Dá, completamente. Acho que a primeira coisa é que Smart City não é um tema para grandes cidades. Na minha humilde opinião, inclusive, é mais para pequena do que para grande. Porque a grande já está com tanto problema, e eu, como falei para vocês, moro em Florianópolis. Ilha do Silício, capital da tecnologia. A Avenida Beira-Mar tem 8 semáforos. Nunca eles estão sincronizados. É mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você conseguir atravessar todos eles de uma vez só, numa onda verde. É impressionante isso. Eu não vou nem falar sobre isso, que eu fico até meio irritado, sabe, Gabriela? É impressionante, né? Não tem como. E é uma coisa simples, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas Amsterdã fez isso, e São Bento pode fazer isso, vocês podem fazer isso, né? Porque é aquele lugar legal. Pô, eu quero estar lá porque é legal, a cidade me atende, tem vida noturna, tem restaurante bom, é seguro. As crianças podem ir a pé para a escola. Eu tenho só mais 5 minutos, tem mais 20 slides aqui, né? E o tema oferece oportunidade para todo mundo. Então, não é só para a prefeitura, não é só para governo, não é só para a empresa, não é só para a sociedade, é para essa turma toda. E essa apresentação fica disponível depois, André, se o pessoal quiser, para não ficar, né, não conseguir bater a foto, enfim, vocês não vão aprender muita coisa com o que está aqui, mas está disponível, né? E ele, por que a Fiesc entrou nesse tema, então, né, Jean? Não tem nada a ver com a Fiesc é indústria, né? A gente viu a palestra aqui ontem do Fiat, enfim, falando de indústria, porque nós entendemos que para que a indústria se desenvolva, ela tem uma vantagem competitiva se ela estiver num território que aplica os conceitos de cidades inteligentes. E essa visão não é só da Fiesc, é uma visão, inclusive, do governo federal, que lançou, algum tempo atrás, um programa da Nova Indústria, com algumas missões, e na missão 3, inclusive, fala de cidades, do desenvolvimento das cidades em áreas estratégicas, sobretudo eletromobilidade, cadeia produtiva de baterias e construção civil, né, com baixo carbono. Qual é o maior... o veículo é o maior poluente, né? Não é, os prédios são. Os prédios, as construções, são os maiores geradores de carbono do mundo.
desde o início da sua cadeia até a sua operação, né? O prédio fica funcionando durante 30, 40, 50 anos. Ele está gerando carbono, ele gerou para ser construído, para o cimento, para o ferro, para o alumínio, para tudo chegar aqui. Então, por isso, essa visão. E a Catalunha, que a gente falou, já comentei algumas vezes, né, explorou esse tema e adotou esse tema como estratégia de desenvolvimento, não só do seu território, mas das suas empresas, das suas indústrias. E hoje, o PIB da Catalunha, 4,3, mais ou menos, já vem das 471 empresas mapeadas. Se vocês forem no Google, lá tem um site, inclusive Smart City Catalunha, que tem a lista de todas, que foram empresas criadas em território catalão, sobretudo em Barcelona, e hoje desenvolvem soluções para as cidades inteligentes no mundo inteiro. Por que São Bento não pode explorar isso? É claro que pode, tem tudo a ver, né? De novo, as cidades pequenas têm mais potencial de fazer isso do que as grandes. E aí, dentre dos vários temas, né, pegando o gancho do nosso painel, eu te falar um pouquinho de mobilidade. Como eu disse, não é o meu tema aqui, eu não sou especialista nisso. Mas eu digo que a melhor mobilidade é a gente não precisar dela. E aí tem alguns conceitos que falam sobre isso, e um deles é a cidade de 15 minutos. E o que é a cidade de 15 minutos, que talvez você já tenha ouvido falar? É muito difícil fazer isso em cidade grande, mas é mais fácil fazer em cidade pequena. Então, é aquela cidade onde você está a 15 minutos de uma caminhada, né, ou seja, a pé, de trabalhar, de se divertir, de estudar, né, de buscar todas as coisas que você precisa no seu entorno. E talvez, hoje, né, um dos exemplos para você viver isso um pouquinho mais, seria você visitar a Pedra Branca, lá na Palhoça, que é um bairro privado que se desenvolveu com todos esses conceitos. Então, eu já fiquei lá na Pedra Branca, eu morava lá na Pedra Branca, mas depois eu fiquei um tempo também. Então, você consegue ficar morando, você desce do teu prédio, ou sai da tua casa, caminha, tem uma universidade lá, a Unisul, você consegue, tem várias indústrias instaladas lá, tem várias empresas instaladas lá, tem supermercado, tem restaurante, tem escola, colégio para as crianças, então tem tudo ali numa caminhada, você não precisa do carro. Então, eu fiquei um mês lá, acho que usei o carro 2 vezes, e é transformador. E eu sou um cara que gosta de veículo, de carro, né? A cultura do brasileiro de gostar de veículo. Então, a cidade de 15 minutos é isso, né? É uma cidade que não precisa da mobilidade. É claro que você está né, tem uma mobilidade de você ir até lá, mas não mobilidade como a gente trata aqui, falando de carro, de transporte público, bicicleta, patinetes e bikes elétricas, que para mim é um problema de saúde pública. Não vou falar sobre isso, porque senão vai longe. Mas Paris é uma cidade de 15 minutos. Inclusive, a atual prefeita que se elegeu e se reelegeu com esse conceito de transformar a cidade numa cidade de 15 minutos. E aí, o cara fala assim, fui a Paris, fiquei num lugar super legal, tinha um restaurante embaixo, assim, eu descia, daí eu atravessava do outro lado, tinha um teatro, e do outro lado tinha um mercadinho, e daí o cara fala assim, eu fui também ano passado, fiquei acho que no mesmo lugar. Porque a cidade inteira é assim, né? Onde você vai tem um pouco disso, esses ativos tão próximos. Ele não é assim, eu vou para o centro para ir comprar um sofá, daí eu vou lá para o outro território industrial, porque é onde está a indústria, daí eu vou lá para outro lugar, que é onde tem a área gastronômica da cidade. Não, isso está espalhado na cidade inteira. Então você não precisa se deslocar, né, do leste para o oeste ou do sul para o norte para ir encontrar algum ativo. Eles estão todos próximos de você, né? Eu não conheço tão bem São Bento assim, eu não sei se aqui a gente tem essa condição, né? Mas eu vim de carro para cá, eu acho que aqui a gente não tem isso próximo aqui de onde a gente está, né, André? Então tem que pegar o carro aqui, chamar um Uber, né? Enfim, e ir para algum lugar. Se a gente fosse fazer um happy hour hoje, por exemplo, para onde é que a gente iria? Não dá para ir a pé. Olha, isso aí já resolveu o problema. Se vocês quiserem estudar, tá? Esse livro acabou de ser lançado no Brasil, foi mês passado. O Carlos Moreno é o cara que criou esse conceito, foi o cara que inspirou a Madame Hidalgo, que é a prefeita de Paris, não construir Paris, né, porque a cidade já é antiga, mas a trabalhar esse tema e, inclusive, tirar os automóveis, enfim, é um tema, dá para estudar alguns painéis aqui. Acho que acabou. Mas a gente viu o trabalho do Rei Carro, né? Todo mundo tem um carro aqui. E vejam vocês que São Paulo licencia 1.200 carros por dia. Todo dia tem 1.200 carros novos sendo licenciados em São Paulo. Não tem gestor público que resolva isso, não tem jeito de resolver isso. Mas e aqui na nossa região? Eu fui atrás desses dados. Os números de população eu recebi da organização, num material super bem detalhado lá que eu estudei, para vir aqui falar. Então, a gente está hoje aqui em mais ou menos 135 mil pessoas, considerando São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre. E quantos veículos emplacados?
eu botei aqui, né? Quantos veículos, não sei se alguém viu, mas alguém quer fazer um chute de quantos veículos emplacados a gente tem aqui nessas 3 cidades, que tem 135 mil habitantes? 117 mil. É absurdo. Esse número está no site do Detran. Vocês podem ver isso em qualquer outro município, a relação é muito parecida. Não é que São Bento está fora da curva, tá? Está na curva. Então, isso é um absurdo. E para terminar, porque o meu tempo acabou, né? Para onde é que a gente vai? Vocês já viram isso aqui, né? O avião, inclusive, semana que vem tem um evento em São Paulo, da Embraer, esse bicho aqui, que é o IVI, ele vai mudar a mobilidade nas grandes cidades. E não é coisa do futuro, não é coisa do Jetsons, né? Para quem é da minha idade que via esse desenho. Isso já é realidade, né? Então a gente podia estar falando de carro autônomo, elétrico, compartilhado, de ARTs, que são trens que andam em rodas no meio das ruas, etc. Enfim, é um tema que eu não sou especialista de novo, né? Mas é um pouco, talvez, das coisas que a gente vai ver para o futuro. Né? E o ChatGPT, eu falei como é que seria a mobilidade da cidade do futuro, ele gerou essa imagem. Tá? Acho que vai ter até um cara que vai ser atropelado ali, mas eu achei que foi divertido. Tá? Os últimos 5 slides, que é os recados paroquiais, para onde a gente vai. Tá, Jean, tá, falasse tudo aí, dá uma dica para nós, então, o que tu faria? Né? Eu acho que a primeira coisa é a gente buscar ser o mais eficaz possível com a situação que a gente tem. Dá para a gente mudar o trânsito, dá para a gente mudar a mobilidade, dá para a gente fazer uma rodovia nova, botar um trem? Não, não dá, não tem condição. A gente leva 10 anos para fazer um prédio de 2.000 metros quadrados, licitado pelo né, poder público. Mais de 10. Então, a gente tem que olhar onde tem gargalo. Será que sincronizar o semáforo em Florianópolis não ajudaria? Pô, óbvio que ajudaria. Identificar horários e otimizar, talvez, né? Aqueles caminhões de entrega que resolvem parar e ligar o alerta, né? E falar, agora eu vou descarregar o negócio aqui, porque eu estou trabalhando, né? E aí tranca o trânsito, enfim. É muito fácil resolver isso. É fácil de verdade resolver, né? O cidadão tem que estar engajado. Não é o prefeito tem que resolver esse problema. A Andréia, secretária de Desenvolvimento Econômico, te vira, né? Resolve? Não. A gente tem que resolver isso, é uma missão de todo mundo. Quando eu não cumpro a regra, quando eu furo a fila, quando eu dou o meu jeitinho brasileiro, eu estou deixando de ajudar a minha cidade a ser melhor. Cultura, né? Mentalidade de startup. Começar pequeno, agir rápido e expandir. Pequenas, mas seguidas vitórias. Lançar o plano São Bento do Sul, Cidade Inteligente 2040. Não, cara, vamos fazer para amanhã. O que dá para fazer para amanhã? Depois de amanhã, mais um pouquinho, e assim vai, né? Promover prédios verdes, porque eu falei para vocês que os prédios são os maiores geradores de CO2, mas a gente tem tecnologia para fazer prédio mais eficiente, muita. O prédio mais eficiente do mundo está em Curitiba, como ele vai falar disso provavelmente. Jean, está em Curitiba? Está em Curitiba. Galeria Laguna, prédio mais eficiente do mundo. Ele é off-grid, ele funciona sem estar ligado a Celesc e a Casan. Aqui é Casan? Samai. Ele não precisa do Samai, nem para água, nem para esgoto, e nem da Celesc para energia. Ele gera a própria energia e trata o próprio esgoto e capta a água da chuva. Dá para fazer isso em qualquer lugar, inclusive aqui no prédio da Univille. Impulsionar ambientes que gerem essas conexões, porque é o recado de Amsterdã. As pessoas precisam se encontrar, precisam conversar, precisam trocar ideias, precisam ter ideias malucas e encontrar os meios para executar essas ideias. Isso acontece nos centros de inovação, nos bares e nos restaurantes, né, do happy hour. E o ambiente legal e regulatório, evidentemente, tem que ter legislação que permita as coisas, né, e que não seja um trabalho hercúleo você licitar uma obra ou relicitar uma obra, enfim. E aí, agora, de verdade, para acabar, eu sou um nerd, né, acho que pela idade talvez vocês também sejam, e o Kennedy, na década de 60, fez um discurso que foi maravilhoso, porque ele descobriu uma coisa que a gente sabe, que nós somos movidos por paixão. Então, quando a gente está apaixonado, seja, né, por alguém, seja por uma causa, seja pela família, seja pelo emprego, seja por uma viagem, a gente dá aqueles 110%, às vezes até mais do que isso. Então, para que a cidade também consiga cruzar, a gente precisa ter uma missão. E o Kennedy falou isso para a nação americana. Nós vamos levar um cara para a Lua. Não sei como, não temos os recursos, a gente vai dar um jeito. E ele criou um discurso que uniu todo mundo, né? Então, unir a cidade em torno de um propósito. Qual é o propósito? Né? Qual é o nosso propósito? Para que eu me motive. Se eu não sei muito bem, São Bento quer ser reconhecida como? Temos que resolver o problema dos talentos. Sim, mas como? Seremos a cidade que tem os melhores talentos? Enfim, sei lá, tem que ter uma missão, né? Porque sem missão a gente fica desmotivado e a gente fica ali meio que fazendo o básico, feijão com arroz, não vai nem para frente nem para trás. Eu passei um pouquinho do tempo, acho que acabou a apresentação. Era para ter um outro slide aqui. Obrigado, acho que 5 minutos. Eu vou depois pedir perdão na fala.
Abraço. Muito obrigada, Jean. Excelente fala. Só queria corroborar contigo, né, a indignação dos semáforos. Para vocês terem uma ideia, eu moro na mesma casa há 20 anos e a UDESC fica a 3,5 km da minha casa. Há 20 anos atrás eu levava 5 minutos. Hoje eu levo 23 minutos. A mesma distância. Então, vejam que o desafio, né, em Florianópolis, em Floripa. Né, então, vejam que os mesmos locais, o mesmo trajeto, o tempo que eu levo hoje. Então, realmente temos problemas. Mas eu gostaria agora de convidar o nosso próximo painelista, Gustavo Comelli, da iCities, da Smart City Hub, de Curitiba, Paraná. Por favor, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Peço que você vá até ali o nosso Vamos até o quadrado. Mágico. Bom dia, tudo bem? Então tá bom, deixa eu voltar aqui. Vou pegar o passador. Com o tempo vai vir uma solução por comando de voz, né? Conforme a gente vai narrando aqui, o slide vai mudar automaticamente. Vamos lá com os meninos. Bom, eu sou Gustavo Comelli, eu atuo como consultor para o iCities, Smart Hub. Vou contar um pouquinho da história do iCities aqui. Né? Deixa eu começar do começo. Aquele delay que eles pediram para frente. Foi? Ele está avançando, né? Eu acho que está aqui, vamos ver. Vamos falar um pouquinho, então, da mobilidade como um ativo estratégico do desenvolvimento econômico, do impacto dos negócios. Mas antes eu vou contar um pouquinho para vocês aqui de... Pode falar? Olha lá, apertei o play aqui, foi 1, apertei, foi 2. Eu acho que está mudando quando eu aperto, né? Bora? Aí. O tempo conta agora também, né? Conta agora. Vamos lá. Bom, quem é o iCities? O iCities, a gente se posiciona como um hub de inovação, um hub de cidades inteligentes, porque a gente tem um histórico aí de desenvolver esse tema. Inclusive, nós somos pioneiros, né, para trabalhar a temática de cidades inteligentes no nosso país. A gente já impactou muita gente ao longo desses 14 anos de trabalho. Né? Então, muitos que conhecem, trabalham no tema, nos conhecem pelo Congresso de Cidades Inteligentes que acontece em Curitiba, que é o segundo maior do mundo, ficando só atrás de Barcelona, mas esse ano quase a gente passou em número de visitantes o evento de Barcelona, a gente acredita que o ano que vem a gente passa, né? Mas nós também fazemos outros trabalhos relacionados a instituições públicas, privadas, ligados ao tema de cidades. Já fizemos projetos e atendemos mais de 600 cidades no Brasil, né? Mais de 10% do total de cidades brasileiras já foram impactadas pelo iCities, gestores públicos capacitados, empresas que se conectam com o ecossistema de cidades, cidades inteligentes, no Brasil e fora também, e mais de 55 mil pessoas já participaram dos nossos eventos. Então, hoje a gente tem um diferencial gigantesco para falar da temática, um notório saber, muitos especialistas, muitas conexões internacionais, que nos permitem resolver ou apoiar a resolução dos principais problemas das cidades que a gente tem no Brasil. Sejam eles de desintegração, né, onde a gente tem as prefeituras e os órgãos de governo mais desarticulados, seja questão de preparação das equipes, seja questão de acesso a recursos, segurança jurídica para inovar no Brasil. Então, um dos desafios gigantes aqui da gente inaugurar a obra do Hub aqui em São Bento, tem mais de uma década para levar isso, é uma questão de insegurança jurídica, por exemplo, uma série de desafios que a gente tem de contratação, e também temos que lidar com a questão do capital político, né? Que esse é o jogo que, às vezes, a gente joga, o capital político é um diferencial. Então, a gente faz várias coisas aqui, tipo capacitações, requalificações de território, missões técnicas para Barcelona, como foram citados aqui, uma série de parcerias que a gente construiu ao longo dessa jornada. Somos coautores da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que é um primeiro documento norteador, né, para esse país. Também somos representantes da FIRA Barcelona, né, para o Brasil. E também temos programas de educação pública, empreendedora e inovação, alguns dos nossos casos de sucessos.
mas o foco aqui é falar de mobilidade como um ativo. Para a gente começar a falar de mobilidade, a ONU fala de mobilidade urbana, mas fala o que é mobilidade. Só para conceituar aqui, mobilidade, a gente tem várias perspectivas. A gente pode falar da mobilidade ativa, que são os deslocamentos a pé, de bicicleta ou similares, né, que isso promove, tem impacto em saúde, comportamento, consciência, né, uso melhor dos espaços. A gente fala de transporte público sustentável, a gente fala de mobilidade como serviço integrado em diversas plataformas, os modais integrados ali. A gente fala da micromobilidade, são as curtas distâncias, essa caminhada que a gente faz até a padaria, até o açougue, até o bar, ou quando saía daqui para Pata Negra, já que é pertinho, dá para ir a pé. Como é que as cidades se movimentam com isso? O first mile, last mile, ou seja, como é que a gente se conecta, né, às grandes distâncias, médias distâncias, mas como é que eu chego, né, aqui no último trecho do meu destino, como é que eu saio de casa para pegar o transporte coletivo, como é que eu chego no terminal urbano, eu chego próximo da universidade para daí caminhar 1 ou 2 quadras para chegar para cá. Fala da mobilidade inclusiva, né, como uma mobilidade universal para crianças e idosos, pessoas com dificuldades motoras, por exemplo. A gente fala da mobilidade de cargas, né, como é que está a mobilidade na entrega de produtos e serviços no dia a dia das cidades. Isso, aliás, é um grande gargalo atual em médias e grandes cidades. A gente também fala de mobilidade inteligente, onde estão os dados que integram, que facilitam a tomada de decisão e o entendimento do ir e vir do cidadão no dia a dia da cidade. E toda ela com uma mobilidade sustentável, ou seja, onde que isso, né, equilibra o consumo, né, de energia para se mover as coisas, né, no mundo. Existe um plano diretor de mobilidade urbana, existe uma normativa que foi criada para isso, e os municípios têm que cumprir essa normativa e têm que entregar, né, o seu plano diretor de mobilidade urbana. Isso aqui é um dado do final do ano passado, né, e até o final do ano passado, só 20% dos municípios que eram obrigados a entregar o plano diretor de mobilidade urbana o fizeram. Esse prazo já foi prorrogado várias vezes e ele expirou agora em abril desse ano. Né, e a gente já tem informação extraoficial, né, de que pouco mais da metade dos municípios que eram obrigados a entregar esse plano fizeram. O que acontece? Né? Muito provavelmente o poder público ele não tem todas as condições, sejam técnicas, financeiras, né, ou até legais, de cumprir com as obrigações. Então, o plano diretor de mobilidade urbana ele é uma obrigação que municípios acima de 20 mil habitantes têm que entregar, né, e nem todos o fizeram, e isso é uma discussão, porque isso é o ordenamento da movimentação, do ir e vir do cidadão e das pessoas dentro das cidades. Ele passa para falar de transporte público coletivo, de circulação viária, ele fala de infraestrutura, ele fala de acessibilidade, né, das integrações com meios públicos e privados de transporte, disciplinamento do transporte de carga e infraestrutura viária, seja grandes cargas, seja pequenas cargas, né, a movimentação toda. Polos geradores de viagem, então aqui estamos num campus universitário, provavelmente em São Bento, aqui é um polo gerador de viagens, idas e vindas pelo fluxo de pessoas que vêm para cá todo dia. Ele fala de instrumentos de financiamento, ele fala de sistemática de avaliação periódica do plano. Né? Quando a gente fala de mobilidade, eu falo de calçadas, quando eu falo de mobilidade, eu falo, né, do ir e vir. Por exemplo, mobilidade ativa, calçadas, uma coisa que eu notei em São Bento. As vias aqui, muito largas, calçadas pequenas, não tem arborização nas vias. Né? Então, você não tem, né, arborização nas vias, você não consegue também promover um calçamento adequado para as pessoas circularem caminhando. Tem todos uns desafios para isso, para a gente pensar. Vou falar rapidinho de Curitiba, que é um dos casos mais citados, porque a gente recentemente em Curitiba reorganizou o planejamento da mobilidade urbana, está reorganizando, e tem alguns pontos centrais nesse processo. O BRT, que é o transporte rápido, né, de ônibus com vias exclusivas, completou 50 anos no ano passado. E esse case roda o mundo há muito tempo, né, e Curitiba ficou um pouco para trás, agora está reorganizando tudo isso. Mas é uma inovação que a cidade fez lá na década de 70 e que agora é referência para o mundo todo e que está sendo revitalizada. Curitiba está usando um conceito de mobilidade como serviço para reorganizar todo o transporte sob demanda, ter mais eficiência, manter a inovação nos transportes e gerar mais atratividade, né, para o público poder utilizar. Mais importante desse caso de Curitiba é o que Curitiba definiu e que poucas cidades têm, é uma visão de futuro da cidade. Curitiba tem uma frota, né, ele quer até 2050 ter uma frota de transporte público com 0 emissões, integrando sua estratégia com a neutralidade de carbono.
Curitiba assinou o PAN-Clima, que é uma meta global, né, de redução de impactos no clima, e Curitiba assinou o plano e tem uma série de projetos para cumprir, né, esse equilíbrio de consumo de carbono, emissão de carbono na sua cidade. Tem um mapa estratégico que foca em descarbonizar a frota de transporte coletivo, tem o objetivo de atrair clientes para o transporte. O transporte coletivo no Brasil, em média, perdeu cerca de 30% a 35% de passageiros pós-pandemia, né? Tem um desafio também de promover a mobilidade ativa, com todo um programa de calçadas, com todo o programa de arborização, né, e o replantio de árvores nas grandes vias, principalmente. Tanto que lá tem uma Rua do Outono, se vocês quiserem dar um Google aí, Rua do Outono em Curitiba, vocês vão ver que é uma área onde circulava o biarticulado, e essa área agora virou um ponto turístico e estimula a caminhada. Então você vai ver agora, no outono, em Curitiba, né, muita gente caminhando, né, explorando e tirando foto, e tornou-se um ponto turístico para a cidade. E precisa estabelecer uma nova cultura de gestão de dados e serviços para poder oferecer à população e a todos os stakeholders da jornada uma solução plausível. Curitiba reorganizou tudo isso, ela está com vários projetos experimentando ônibus elétricos, mas também revitalizando toda a malha diária, a malha viária, e trabalhando em cima dos principais eixos de locomoção das cidades. Então, lá tem o Inter 2, que é uma linha que circula toda a área central da cidade, que é a linha mais extensa, que carrega o maior número de pessoas, está sendo toda a sua infraestrutura redefinida, por isso tem muita obra na cidade agora, e todo esse modal vai ser de ônibus articulados elétricos, ou não só elétricos, descarbonizados, podendo ser a gás, né, e outras matrizes energéticas utilizadas. E ela tem metas muito claras, né, de equilibrar esse estímulo ao transporte coletivo de massa e a micromobilidade também no seu projeto. Onde que isso encaixa com o desenvolvimento econômico? Onde que isso encaixa dentro da mobilidade, dentro dos negócios de toda e qualquer cidade, seja São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre? A vantagem que municípios menores têm é que grandes cidades, médias e grandes, ficam correndo atrás, tem um passivo urbano gigantesco para resolver. Pequenas cidades, esse modelo é menos crítico, e às vezes nem tem um passivo tão grande. Então, se planejar e agir antes é um diferencial para pequenas cidades. A cidade parada, a economia está travada, né? Se a mobilidade é ineficiente, ela vai aumentar os custos logísticos e vai impactar negativamente no comércio local e na atratividade de novos clientes e novos negócios. Segundo a Confederação Nacional de Transporte, mais de 40% dos brasileiros gastam 1 hora por dia em deslocamentos. É 1 hora do teu dia em microdeslocamentos ou grandes deslocamentos, que é desperdiçada, improdutiva, né? Em grandes centros, isso reflete em outros cenários também, porque as empresas dependem de mobilidade funcional. Então, quando você não tem a mobilidade urbana de acordo, funcionando minimamente bem, fluida, né, os funcionários fornecedores precisam se deslocar, sair mais cedo, chegar mais tarde, correm risco de chegar atrasados, afeta a produtividade. O cansaço no deslocamento afeta a produtividade. Tem que acordar às 5 da manhã para chegar às 7, né, e depois tem que trabalhar o dia todo, e depois do almoço ninguém entrega mais nada, né, já foi a energia do corpo. O sistema bem estruturado vai reduzir atraso, absenteísmo, acesso a polos comerciais, expande o mercado consumidor. Essa nova era do varejo digital, aí, como, né, o Jean falou aqui, nessa digitalização, economia digital, a nova economia, e vocês sabem disso, estão com o smartphone na palma da mão, todo mundo tem, consome conteúdo, mas produtos e serviços toda hora, isso afeta a mobilidade conhecida hoje. Então, a gente está falando de muita mobilidade, muitas motos de entrega, por exemplo, veículos de pequenas entregas, então o número de fiorinos, vans, carros entregando Amazon, por exemplo, o Mercado Livre, nas cidades aumentou demais. A regulação desse tipo de serviço, por exemplo, ordem de parada, Uber, né? Uber que para em qualquer lugar, não liga para fluxo, né? Ele não tem uma lógica de parada, ele para, segura todo mundo até que o passageiro desça ou embarque, depois. Então tem todo um disciplinamento e os negócios digitais ganham força, porque a mobilidade mais fluida ela integra o físico e o digital. Por mais que a gente tenha consumo digital, tudo na palma da mão, tudo isso acontece na cidade. A cidade é a grande plataforma onde os negócios e a nossa vida acontecem, e ela precisa ser mais fluida, mais estruturada. A mobilidade também atrai investimentos, né? Vocês ouviram citar aqui Curitiba, ouviram citar Barcelona, e tem várias outras cidades no Brasil e no mundo que são reconhecidas, porque os seus casos de mobilidade também são critérios chaves em rankings de cidades inovadoras e também de atração de investimentos. Cidades travadas não recebem grandes investimentos, porque você tem dificuldade em chegada de material, mão de obra, cliente, fornecedores, stakeholders, né? Movimentação. Então, as cidades, inclusive, né, os investimentos estão buscando novas cidades. E um diferencial aqui para a região de vocês
é que o nível de qualidade de vida, industrialização, cultura e história que vocês têm aqui nessa região do Planalto Norte é um atrativo para novos negócios, porque as grandes cidades e suas regiões metropolitanas estão num gargalo logístico, né, e de mobilidade que impede que empresas se estabeleçam lá, e eles estão buscando outras regiões para poder implantar seus investimentos todos. Então, aqui nesse cenário, a mobilidade como motor de inovação urbana. Essa transição para a mobilidade como serviço é um diferencial. Plataformas integradas, dados disponíveis para facilitar a tomada de decisão de ir e vir, de planejamento urbano, de ordenamento urbano, de fluxos também, é importantíssimo. Tem novas profissões surgindo a partir desse novo cenário, né, com análise de dados de frotas inteligentes, né, uma estrutura de entendimento de o quanto mais rápido, melhor. Né? Então, um dos fatores chaves no marketplace, quando a gente escolhe que produto a gente está comprando lá, além de preço, é tempo de entrega. Tempo de entrega está ligado diretamente com mobilidade. Então, eu preciso entender a cidade até para definir em quanto tempo eu entrego um produto ou um serviço e se isso é um diferencial competitivo para a minha loja no marketplace, por exemplo, ou não. Então, esse é nesse ponto que a gente chega quando discute quanto que a mobilidade impacta e gera oportunidades dentro desse cenário. E aí, caminhando para o fechamento, essa é uma imagem tradicional, lá do início da década de 90, de um programa alemão, e muita gente já usou essa imagem em vários cenários. Quando a gente fala de mobilidade, e aí o dado que o Gia trouxe é interessante, é quase 1 para 1 população com licenciamento de veículos, e isso é no mundo todo, isso aqui. Quando a gente olha para o cenário de mobilidade, você tem mobilidade de transporte de massa. De alguma maneira, a gente precisa estimular isso. Né? Então, a discussão de quantas pessoas, 60 pessoas no ônibus ou 60 pessoas usando o carro, é exatamente essa figura aqui. E uma das coisas que a gente tem visto muito nas cidades hoje é a busca por ônibus elétricos. Né? E aí a gente costuma dizer que o ônibus elétrico, o ônibus a combustão, leva a mesma quantidade de pessoas. Trocar o ônibus, um ônibus novo, elétrico, talvez mais moderno, por um pouco período ele vai ser um atrativo. Né? Mas se eu não investir, de fato, no desenvolvimento de cultura para uso do transporte de massa, para tirar os carros da rua, né, eu diminuir, eu não vou conseguir ter impacto nenhum. Motor a combustão ou elétrico não vai resolver meu problema, porque o que impacta de verdade é isso aqui, essa cultura do uso do carro individualizado, né, que a gente tem muito forte, e que isso é que precisa ser questionado, né, ou a gente precisa buscar alternativas. Isso está no comportamento de cada um de nós, no nosso dia a dia. E aí, para fechar, só vou contar um pouquinho, né, eu falo no final aqui, nesse cenário, por que eu venho falar de mobilidade urbana, por que eu venho falar um pouco de inovação, de transformação digital. Né? São mais de 20 anos trabalhando com vários projetos, com o governo, com grandes empresas, com startups. Já fui Sebrae com desenvolvimento econômico territorial, quando nasceu o Vale do Pinhão em Curitiba, junto com o Beto, lá, a gente é um dos primeiros, lá, o pessoal chama a gente de dinossauro. Tem o projeto da Lei de Inovação da cidade de Curitiba, que é um projeto meu do Sebrae. Já trabalhei em universidade, na PUC, por 13 anos, Londrina, Maringá, Curitiba. Já fui professor, já fui diretor. Né? Já trabalhei com grandes empresas no distrito, como Hub de Inovação em Curitiba, atendendo mais de 60 grandes empresas no Brasil. Já transitei por empresas de tecnologia, por Unimed. Eu estava com o CW Bus, que é um hub de inovação em projetos de mobilidade e transporte de massa, de empresas de transportes urbanos, né, coordenando a estratégia de inovação para essas empresas. E hoje, basicamente, eu estou como um iCities, trabalhando em cidades inteligentes, que, assim como o Jean falou, é um lugar que ainda é hobby, porque não paga ainda o suficiente para viver disso, né? Mas é o tema que eu mais adoro, é falar de cidades inteligentes, porque é nas cidades que tudo isso que a gente experiencia ao longo da jornada, da vida de vocês, que a gente vê tudo isso acontecer. Então, a experiência converge para falar de cidades inteligentes, porque é aqui que estão as pessoas inteligentes que vão transformar o nosso cenário. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. É uma aula, né, e com toda essa tua experiência aí sobre a mobilidade em Curitiba, que é uma grande referência para todos nós aqui no país. Então, agora, para encerrar o nosso painel, nós temos a convidada Sandra Vasconcelos, que está diretamente de Porto. Sandra é administradora executiva da OPT, Otimização e Planejamento de Transportes S.A., da cidade de Porto. Então, Sandra, muito bem-vinda. Passo a palavra para você, a partir de agora está contigo. Obrigada. Estamos sem o som da Sandra aqui no auditório. Só um momento, Sandra.
Bom dia a todos. Agora sim, bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, agradeço o convite do município de São Bento do Sul, por intermédio da sua secretária de Desenvolvimento Económico e Turismo, para a minha participação aqui neste evento internacional da Inova Planalto Summit. Saúdo também os meus colegas de painel, o Jean e o Gustavo, assim como a mediadora Gabriela. Agradeço também aqui o esforço da tradutora gestual, que vai fazer o favor de traduzir também para esta linguagem a minha intervenção aqui hoje. Eu não sei se, portanto, sou eu a partilhar a apresentação ou se a organização partilha aí a apresentação. Ok. Então hoje, portanto, eu trago-vos aqui um case study que é, portanto, da cidade do Porto. Antes de mais, agradecer as amáveis palavras que dirigiram à minha cidade. De facto, também sou uma apaixonada pela cidade do Porto. Tenho tido o prazer de trabalhar no plano de mobilidade urbana sustentável desta cidade. Ainda ontem fizemos aqui no Porto uma sessão de participação pública precisamente sobre os planos de mobilidade urbana sustentável, que tal como no Brasil também são obrigatórios em Portugal, já há 2 anos, mas o que é certo é que os municípios aqui também ainda estão bastante atrasados na sua implementação. Eu pedia que avançassem. Muito bem, eu não poderia falar do que é o conceito a nível de mobilidade e tecnologia da cidade do Porto sem vos enquadrar um pouco toda a cidade no que é o noroeste peninsular, da Península Ibérica e também dentro da área metropolitana do Porto. Eu peço para avançar. O Porto, portanto, é a cidade capital, a segunda maior cidade do país, portanto, capital deste distrito, desta área metropolitana do Porto, tem cerca de 232 mil habitantes, o que para o Brasil é uma cidade perfeitamente pequena e média, para Portugal é uma grande cidade. Portanto, o Porto veio a perder habitantes até 2021. Felizmente, nos últimos anos, temos recuperado o número de população, muito graças à imigração. O Porto, de facto, é uma cidade envelhecida como referia a Andrea Tamanini no início desta intervenção, o Porto também e Portugal lutam pela captação e pela capacidade de reter talento. É grande desafio neste momento do nosso país também, tal como o Brasil. Podem, por favor, avançar. Portanto, em termos de território, o Porto, de facto, tem uma população muito envelhecida, portanto, a faixa etária predominante são esses 55 a 59 anos. Portanto, nós, neste aspecto, temos, de facto, a população bastante envelhecida e só conseguimos inverter isto com imigração. O Conselho do Porto tem uma especificidade muito forte a nível de serviços, portanto, a maior parte da população ativa trabalha em serviços. A indústria tem um papel aqui portanto, a indústria mais tradicional tem um papel mais diminuído aqui na cidade do Porto. Portanto, são as tecnologias, os serviços que domina esta cidade em termos de população ativa. Tem também uma grande população de estudantes, porque portanto, um polo atrator de estudantes de todo o mundo, a nível da universidade. Aliás, a minha empresa, o PT, foi uma das primeiras spin-offs da Faculdade de Engenharia do Porto, portanto, há cerca de 30 anos, e temos, de facto, uma grande ligação com a universidade. Em termos de turismo, o Porto, neste momento, está com uma pressão muito grande sobre a sua infraestrutura, isto porque o Porto tem 232 mil habitantes, mas em dia útil esta população mais do que duplica. Só para terem uma ideia, o ano passado tivemos cerca de 6 milhões de turistas na cidade. Portanto, é uma cidade que estava preparada a nível infraestrutural
para cerca de 250 mil habitantes e que leva, portanto, diariamente com mais do dobro em todas as suas infraestruturas. Em nível de transações eletrónicas, eu trouxe este gráfico para verificarem que, portanto, esta zona onde está o verde mais escuro é onde se fazem mais transações eletrónicas, que é precisamente, portanto, os pagamentos com multibanco, etc., que é na zona histórica da cidade do Porto, uma zona fortemente turística. Temos também muitos Airbnbs, do qual também o Jean falou aqui um pouco no início da sua intervenção, que polulam toda a cidade e que também contribuem em parte para um problema dramático que temos hoje em Portugal, que é o acesso à habitação. Eu pedia para avançarem, se faz favor. O Porto, tal como o país, tem uma predominância também para a utilização do transporte individual, exatamente a mesma situação que os meus colegas painelistas acabaram de relatar. Por muito investimento que se tenha feito, de facto, a percentagem de população que utiliza o transporte individual aumentou entre 2011 e 2021. O Porto não é exceção. Na cidade do Porto nós temos, portanto, ela é um forte atrator de viagens, portanto, e por cada habitante que sai da cidade do Porto entram 5 todos os dias. Temos um atravessamento muito forte norte-sul, leste-oeste, pelas grandes autoestradas do país, que ao mesmo tempo muitas delas ligam precisamente com um anel de via circular que existe no Porto, que é a VCI, em que, portanto, nos transmite aqui um impacto forte a nível de fluxo de tráfego em toda a cidade. Pedia também para avançarem, por favor. No slide seguinte, nós podemos ver os modos de transporte aqui no Porto, portanto, desde o carro elétrico histórico, os autocarros públicos, a rede de comboio, portanto, temos um hub muito interessante, que eu também trago aqui algumas soluções tecnológicas que temos neste aeroporto, o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Só para terem uma ideia, nós no Noroeste Peninsular temos 4 aeroportos. O Porto registrou em 2024 16 milhões de passageiros e os outros 3 aeroportos da Galiza, portanto de Espanha, não chegam a 6 milhões na sua totalidade. Portanto, o Porto, de facto, tem um forte movimento a nível de passageiros vindos por aéreo, mas também temos um terminal de cruzeiros que tem cada vez mais cruzeiros a aparcar em Matosinhos. Temos também o metro do Porto, portanto, que tem 6 linhas, e agora vamos ter este ano um BRT, é verdade. Inspirados aí pelo sistema de Curitiba, que é extraordinário e que nos inspira a todos que trabalhamos a nível mundial neste sistema de transportes sustentáveis, o Porto vai ter agora o seu primeiro BRT. No slide seguinte, eu tenho um pequeno resumo que pedia para avançarem, do que é, portanto, toda a rede de mobilidade da cidade do Porto. Reparem, o concelho do Porto tem apenas 40 km². É uma cidade muito pequenina em termos de área, mas tem todos estes modos de transporte, o que é extraordinário. Portanto, desde a ferrovia, onde temos 3 estações, 6 linhas de metro, temos 2 linhas em construção neste momento, e temos em construção um projeto que a mim me apraz significativamente, que é o projeto de alta velocidade. Foi no Porto que começou este projeto, aqui em Portugal. Já foi lançado o primeiro troço da construção da alta velocidade, que se estima que vai ligar Porto e Lisboa. Pois é, aqui em Portugal as obras também demoram muito tempo a executar e os projetos. Este é um projeto que tem mais de 20 anos, mas felizmente há cerca de 2 anos foi lançado o primeiro troço entre Campanhã e Oiã, portanto que é uma vila perto de Aveiro e que está em construção, e só este troço são 2 mil milhões de euros de investimento. Nós esperamos que este troço esteja pronto em 2030. Portanto, temos uma rede forte de metro, ferrovia, BRT. No slide seguinte, que eu pedia para avançarem, tenho uma pequena amostra da rede viária da cidade, se não se importam.
Esta é uma fotografia da VCI, o tal grande anel que circunda uma parte da cidade do Porto e que divide praticamente a cidade em dois eixos, um mais denso, com vias em que temos praticamente um sentido, e depois um anel exterior em que temos outra cidade. Esta fotografia foi tirada do lado esquerdo na altura da pandemia, em que estávamos todos em casa, e agora um dia normal, na hora de ponta da manhã, chegar à cidade do Porto do outro lado. No slide seguinte, portanto, eu tenho um mapa da cidade do Porto com a sua rede de estradas, que mostra, portanto, que o Porto é uma cidade, em termos de arruamentos, muito diferenciada. Nem sempre a estrutura dos arruamentos dão resposta ao que é a funcionalidade de cada uma destas artérias, porque temos uma cidade muito antiga, principalmente na baixa da cidade, e que tem muito pouco espaço para qualquer alargamento. No slide seguinte, eu transpus a este anel que vocês veem aqui, portanto, a parte do ruído, só para terem uma noção do impacto que temos a nível da sobreexposição de ruído junto das vias de circulação automóvel. Portanto, nós praticamente nem precisávamos da rede de estradas, bastava pormos aqui os índices de ruído em cima do mapa, que temos praticamente desenhada, portanto, todas as ruas da cidade. Portanto, a nível de micromobilidade, que é o que tenho no slide seguinte, a cidade também tem um regulamento, foi das primeiras cidades do país a regular os patinetes, as bicicletas elétricas, e neste momento tem apenas 2 operadores aqui, mas há, de facto, o estacionamento ilegal por todo o lado, é um problema. Tem pontos de partilha muito específicos, já há zonas onde as pessoas, se tentarem deixar a patinete, ela não deixa de contar portanto, no pagamento, e, portanto, as pessoas não podem estacionar ali. Portanto, temos a tecnologia ao serviço da micromobilidade. A nível de bicicletas, a cidade está muito atrasada. Este é o grande calcanhar daqueles da cidade do Porto. Porquê? Por um lado, é uma cidade que tem altos níveis de inclinação, portanto, nós temos cerca de um quinto da cidade, um quarto da cidade, 10 km², com níveis de inclinação superiores a 10%. Ora, em níveis de inclinação superiores a 10%, impossível andarmos de bicicleta, e mesmo para andar a pé já fazemos bastante esforço. Mas, portanto, é um dos objetivos para os próximos anos na cidade do Porto. Eu no slide seguinte trago também um pouco da problemática do transporte turístico no Porto. O Porto agora resolveu regular, através de um regulamento, que impede a entrada de autocarros turísticos não autorizados em toda esta zona vermelha que vocês veem na cidade. Já não é só na Baixa, já é mais alargado, para impedir precisamente o congestionamento de tráfego, que atingiu valores muitíssimo elevados. Portanto, mesmo aqueles tuk-tuks que nós vemos por várias cidades do mundo, neste momento estão proibidos em determinada zona da cidade, e os autocarros têm que pedir uma autorização para estacionar ao município e só podem parar em 3 locais autorizados fora deste grande anel da cidade. A nível de planeamento da mobilidade e transportes urbanos inteligentes, e pedia para avançarem, podem ver na figura, portanto, como tem sido orientado agora o planeamento a nível do que é as estratégias da União Europeia. Portanto, o mindset mudou um pouco no sentido de nós termos umas soluções para os centros urbanos, outras para a parte urbana, outra para a parte suburbana, para as zonas industriais, para o periurbano e para o rural. Portanto, isto permite-nos identificar necessidades completamente diferentes, serviços com escala completamente distintos, e fazer as melhores seleções para cada uma destes territórios, a nível da frota, a nível dos serviços de mobilidade, mas também a nível da infraestrutura.
Ora bem, nós temos a tecnologia, como dizia muito bem a Andrea, existe para resolver os problemas, tem que estar ao serviço das pessoas e com a tecnologia nós conseguimos alavancar fortemente a mobilidade sustentável, tal como eu tenho no próximo slide. Estes 12 guidelines são aqueles que trabalham também a nível dos planos de mobilidade urbana sustentável e que impactam claramente nas cidades. Desde a gestão e controle de tráfego reativo e preditivo, a priorização aos transportes públicos e a veículos de emergência, a disponibilização da informação ao passageiro em tempo real, mas também no planeado, gestão e informação sobre o estacionamento, para quê? Para impedir que os carros circulem quando não há local para estacionar em determinados pontos da cidade, a bilhética eletrónica, portanto os pagamentos sem contactos, os mapas, os Spider Maps, a gestão da mobilidade ciclável, a mobilidade como um serviço, a cobragem de portagens, que é um problema que nós neste momento aqui no Porto estamos a equacionar, que é cobrar-se portagens em função do trajeto, por exemplo, que alguns transportes passageiros pesados fazem, que atravessam a cidade e que não precisavam de atravessar a cidade, portanto vão ser portajados. E isto consegue-se com a tecnologia também que consegue reconhecer as matrículas. A parte dos sistemas de gestão de frotas, otimização de frotas, transportes a pedido e a gestão de transportes e mercadorias logísticas. Eu trago-vos agora os case studies destes grandes chavões aplicados à cidade do Porto, em termos tecnológicos. Portanto, no slide seguinte, nós conseguimos ver o sistema intermodal andante. Este sistema é um sistema de bilhética que existe na cidade do Porto desde 2003. O Porto foi pioneiro a nível mundial nos pagamentos sem cartão. Portanto, já fomos pioneiros nesta matéria. No Porto portanto, as pessoas quando chegam ao aeroporto podem simplesmente entrar no metro, que é a linha violeta, com o seu cartão de crédito, já há alguns anos. Portanto, basta validar com o cartão de crédito e circular na linha violeta do metro e numa linha turística também, que é junto ao rio, junto ao mar, da STCP. Fora isso, existe também uma aplicação que é o Anda. Esta aplicação foi a minha empresa que desenvolveu e permite às pessoas que têm Android e também iOS carregar os passes mensais, mas, por exemplo, os turistas, basta descarregarem esta aplicação, validam só na entrada dos vários modos de transportes, é sempre a mesma, no autocarro, no comboio, onde for, só se valida a entrada no Porto, porque o sistema é aberto, e há um algoritmo que está por trás que garante que o passageiro pague sempre o menor custo possível. Nomeadamente, se compensar a assinatura mensal, debita essa assinatura mensal. Este sistema também já existe há bastantes anos no Porto, eu pedia para avançarem. Tem, naturalmente, algoritmos genéticos por detrás de todo este sistema. Permite também o carregamento de tudo o que é assinaturas mensais. A interoperabilidade de dados é um dos grandes objetivos da União Europeia. Aliás, há um forte financiamento para a uniformização, a standardização dos dados em toda a União Europeia. Neste momento, em Portugal, estamos, e como eu tenho no slide seguinte, a criar um bilhete.pt, que é, portanto, um projeto para que haja um único tipo de título que permita aos cidadãos viajar em todos os modos de transportes dentro do país e que o objetivo depois será toda a Europa ter um bilhete para todos os seus modos de transporte, o que é um grande desafio. Então, temos estado a investir na uniformização de dados, portanto, os dados para a informação em tempo real, Siri, informação em planeado, NetEx, determinados formatos de dados para que haja esta interoperabilidade entre os sistemas, que é fundamental e que facilita imenso a viagem dos passageiros. Nós temos no slide seguinte, portanto, a parte toda da interoperabilidade dos dados que existe na cidade do Porto, em que todos os modos de transporte estão nesta plataforma, que também é da empresa que eu represento, e a partir daí
é distribuído aos cidadãos, aos passageiros em vários gadgets, desde o telemóvel, desde em LCDs pela cidade espalhados, desde nos e-papers que agora começam a abundantemente a ser instalados aqui no Porto, nas paragens de autocarro, etc. A informação ao passageiro é algo que o Porto também ainda tem que investir, tal como vemos no slide seguinte. Eu tenho aqui uma localização dos painéis de informação ao público pela cidade, quer os e-papers, quer o tempo real, quer o tempo planeado. As estações de metro da CP e da STCP, todos têm informação em tempo real. Há um software na cidade, que eu também mostro de seguida, onde rapidamente se conseguem produzir, eu pedia para avançarem, toda a informação à paragem. Portanto, imagine-se que há numa determinada linha, temos uma paragem onde o autocarro para às 10, depois para na seguinte às 10h10, este software produz automaticamente milhares de informação para o tempo planeado, que pode estar depois afixado, quer numa paragem, quer disponível num QR Code. De seguida, podem avançar, mostro também uma aplicação que existe aqui no Porto e existe a nível nacional, onde tem toda a informação de transportes públicos em tempo real e em tempo planeado, e que permite também o planeamento de rotas. A intermodalidade do aeroporto Francisco Sá Carneiro é um case study que eu trago também de seguida e pedia para avançarem. Portanto, nós no aeroporto Francisco Sá Carneiro temos uma estrutura espetacular. Vamos ter aqui também o comboio de alta velocidade, não me perguntem quando, mas vamos ter, está planeado e espero que ainda o concretizem durante o meu tempo de vida. Portanto, nós temos 16 milhões de passageiros, temos uma linha de metro que serve este aeroporto, 4 linhas da STCP, 7 linhas de um operador privado que é a Unir, táxis, Ubers, e portanto é um aeroporto pequeno para a Europa, para o Brasil também, de certeza, mas que está muito bem organizado a nível de serviços de mobilidade. Portanto, permite então, quando as pessoas aterram, e eu pedia para mostrarem no slide seguinte, na zona onde pegam na mala tem este display em todos os ecrãs, antes de sair para o controle de bagagens, onde o passageiro vê logo todos os destinos passíveis de atingirem transporte público a partir do aeroporto do Porto. Temos este sistema no Porto, no aeroporto de Lisboa e no aeroporto de Faro. Depois também outros mapas interativos existem também neste aeroporto, e pedia para mostrar o slide seguinte, em que a pessoa carrega no LCD, carrega numa mesa interativa como a que vemos na imagem, e abre-se todo um esquema de mapas de linhas que é possível viajar desde o ponto em que eu estou. Isto é um projeto novo, vamos apresentá-lo na Smart Cities de Barcelona, que já estou a ver que vou encontrar aqui os meus colegas painelistas em breve. Vamos ter lá um stand com esta e outras inovações da cidade do Porto. E a continuar a pedir para avançar, a inteligência artificial é extremamente importante nos sistemas de apoio à decisão também. Este é um software que se utiliza na STCP aqui no Porto e em outros operadores rodoviários também, a nível nacional e internacional, que permite o quê? Otimizar, através de algoritmos de inteligência artificial, a otimizar os recursos dos autocarros, dos motoristas, para aquele planeamento de oferta. Isto é fundamental quando queremos otimizar os serviços de uma empresa de uma forma eficaz. A seguir mostro-vos uma plataforma de transportes a pedido, que também é da OPT e que também está em funcionamento em várias cidades aqui em Portugal, nomeadamente aqui no meu lado, o Porto, que é a Maia. De seguida mostro-vos também um sistema de gestão e controle de tráfego reativo e preditivo, que é um pouco para dar resposta àqueles problemas que o Jean referiu na sua intervenção, da sincronização dos semáforos. O Porto tem um sistema de controle de tráfego muito interessante, continuam a modernizá-lo. É uma empresa que é Sol Tráfego, que está a fazer, e também a Armis.
em que tenho aqui também essa plataforma. No fundo, a previsão de tráfego até 2 horas consegue fazer-se. Há aqui uma visão multimodal de todos os modos de transportes que estão disponíveis nesta plataforma e tudo isto é gerido através de um centro de controle de tráfego que, se vocês vierem ao Porto, convido-vos a visitá-lo, quer o sistema da STCP, quer o sistema da Câmara Municipal do Porto, que vale a pena ver. De seguida, mostro-vos também uma plataforma de reserva de estacionamento, que é espetacular. Portanto, a pessoa circula na cidade, tem este sistema alimentado por um algoritmo de análise que apresenta os preços do estacionamento em função do fator de carga na cidade. E que tem um ecrã onde nós conseguimos ver, portanto, as zonas onde podemos estacionar com mais facilidade para que não andemos a circular em vão e a gastar gasóleo e a gastar combustível e a emitir emissões de dióxido de carbono. A seguir eu mostro-vos um projeto que também que a minha empresa está ligada, um hub de mobilidade, mas uma rede de hubs de mobilidade. Olharmos para uma cidade, vermos onde é que faz sentido pormos estes hubs intermodais, com os patinetes, com as bicicletas, com o BRT, com o metro, o que for, onde tem toda a informação de transporte público nestes mapas interativos que vemos do lado esquerdo, alimentada a painéis solares e que permite, portanto, nós instalarmos uma rede de hubs que distam uns dos outros cerca de 800 metros. Eu estive a semana passada no congresso do ITS europeu em Sevilha e fiquei a saber que este é um projeto que, por exemplo, está a ser implementado em Madrid. Nós vamos levar este hub, temos um stand com este hub de mobilidade na Smart Cities de Barcelona em novembro. Vai ser instalado agora um projeto piloto aqui numa cidade ao lado do Porto, que é a cidade da Trofa. Eu pedia para avançar. Os principais pontos em debate hoje em Portugal e na Europa são estes que aqui vemos. Portanto, o investimento, small is beautiful, pequenos passos, uns de cada vez. A inovação através da regulação. Vocês sabem que a Europa foi a primeira zona do mundo onde a inteligência artificial tem uma lei que a regula. Claro que isto levanta-nos depois problemas a nível de competitividade e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a regulação e também os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos europeus. Proteção ou exploração de dados, partilha de dados públicos, veículos individuais ou partilhados e as parcerias público-privadas nos investimentos. Construir para durar, construir projetos de urbanismo tático, coisas para experimentar. Portanto, todas estas questões impactam depois nestes dois verticais que eu trago dos dois lados deste slide. Para terminar, mostrar-vos a visão da União Europeia para 2030 na mobilidade inteligente, que está no slide seguinte. Portanto, a mobilidade inclusiva e sustentável, a gestão da mobilidade e do tráfego, a eletrificação dos transportes e da mobilidade e os serviços aéreos inovadores, principalmente na parte da logística urbana. Por último, o caminho para a mudança na mobilidade urbana. Portanto, os Estados-membros neste momento, através da DG Move, o braço da União Europeia que gera todos estes financiamentos para a mobilidade, estão a apoiar as regiões e as cidades para uma mobilidade segura, acessível, inclusiva, inteligente, resiliente, com zero emissões, bem antes de 2050, como sabem é a meta para a neutralidade carbónica, esperemos conseguir atingi-la antes, com uma rede de transportes públicos mais forte, estações modernas, hubs de mobilidade, opções mais atrativas para o caminhar, para os modos ativos, para andar de bicicleta, uma logística urbana que neste momento, por exemplo, é um dos grandes problemas também aqui da cidade do Porto, mais eficiente, a melhor gestão de fluxos, as estações modernas, parques de estacionamento equipados com sistemas tecnológicos, terminais, consolidação de cargas e depois a compatibilização de tudo isto com os TVDEs, portanto com os serviços Ubers, táxis, etc. É isto que eu vos preparei, peço desculpa se ultrapassei um pouco o limite que me tinham dado, mas obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Sandra.
É incrível ver o banco de dados que foi construído na cidade do Porto, todo o planeamento feito pela gestão pública. E eu pediria à organização que pudesse manter a Sandra aqui na tela para nós. Acho que, para a gente poder encerrar e ter alguns minutos, né, de discussão, e os interessados, por favor, né, eu não sei se temos um microfone para colocar, para perguntas ou comentários que queiram fazer. Se alguém quiser, por favor, levante a mão. Temos ali, né, uma participante. Então, eu passo ao público agora a palavra para que possam fazer perguntas aqui aos nossos painelistas. Por favor. Então, bom dia. Parabéns pela apresentação de vocês, muito bom. Me chamo Tassiana e, vendo a apresentação de todos sobre essa parte de mobilidade urbana, eu não escutei em nenhum momento falar sobre segurança, né? Por exemplo, Curitiba. Eu morei em Curitiba, acho fantástico lá a parte dos ônibus e mobilidade e tudo mais, porém, fui assaltada dentro do ônibus e fui assaltada na rua. Então, é pensado alguma coisa nessa questão, dentro da mobilidade urbana, na questão de segurança? Bem, eu acho que o Gustavo, né, pode... Oi. Então, esse é um ponto-chave aí. Quando a gente fez lá, enquanto CW Bus, a gente fez uma pesquisa com usuários e segurança apareceu como um dos itens dos top 3 lá de impeditivos de usar o transporte coletivo. Então, tem investimentos na cidade, né, em termos de segurança pública, de maneira geral. Os ônibus também estão sendo dotados agora, todos de câmeras internas também, para você, né, gerar uma sensação de segurança. E essa integração no centro de comando de operações para poder sinalizar mais rápido sobre isso. Então, esse é um problema que da cidade e tudo, e ele é um risco, de fato, e um impeditivo de uso. Assim, mas as soluções, não tem nenhuma solução mágica que faça com que, né, a gente tenha uma sensação. Eu uso, com muita frequência, o ônibus em Curitiba, né, eu não tive esse dissabor, né, mas eu sei que vários tiveram. Então, assim, é um desafio que as cidades têm, porque essa questão de segurança passa pelas principais linhas, né, com pequenos furtos, dentro das linhas que estão mais massificadas e tudo mais. Passa também, por exemplo, das soluções que eles acreditam que tem reduzido o número de assaltos a ônibus em Curitiba, é o uso de não usar mais dinheiro, não ter mais o trocador, o cobrador lá, né? Então, você paga com cartão por aproximação, né, seja o cartão transporte ou seja o cartão de débito, por exemplo. Então, isso já reduz sensivelmente, principalmente nas linhas de periferia, o assalto, né, a retirada de dinheiro e das estações tubos, por exemplo. Então, são algumas medidas que vão meio que, né, enxugando gelo, assim, não tem nada que vá, eu acredito, nem em outros locais, porque isso tem a ver mais com cultura também, com comportamento, né, que vai solucionar definitivamente isso, né? Mas, sim, é sempre um tópico que afeta, né, o uso do transporte. Obrigada. Mais alguma questão do público? Bom, Gabriela, não sei se posso também responder. Sim, pois não. Pode responder, sim. Não sei se posso também dar aqui também algum input a esta pergunta que fizeram. Claro. Fique à vontade, Sandra. Eu gostava de agradecer a pergunta e referir que, por exemplo, aqui no Porto, a Metro do Porto tem um sistema de vigilantes, ou seja, não há nenhuma carruagem do metro que circule sem que de lá dentro tenha um vigilante. E também temos os CCTVs, portanto, os circuitos de câmaras no metro e no comboio. No autocarro é mais complicado porque as câmaras avariam mais facilmente. Apesar de existirem câmaras em todos os autocarros da STCP, algumas às vezes não estão a funcionar. E, portanto, nós também temos esse problema de segurança no Porto, mas, naturalmente, numa percentagem muito menor do que no Brasil, sem qualquer comparação. Obrigada. Mais alguma questão? Eu gostaria de fazer um apontamento, né, nas 3 falas aqui dos painelistas que apresentaram, né, cada qual do seu ponto de vista e suas experiências, mas todas elas convergem nessa questão de a mobilidade, ela é uma infraestrutura básica, né, para, enfim, o ir e vir dentro de uma cidade. Aí tem os desafios das grandes cidades, e Porto tem o desafio da geografia,
né, em que as bicicletas seriam, nesse momento, uma meta para ser implementada também, além do metrô, do ônibus, dos carros, enfim. Florianópolis, né, eu moro em Florianópolis, nós temos uma dificuldade, né, Jean, ali com o trânsito, e uma cidade que eu fiquei assustada com o dado que você trouxe, de 50 mil pessoas se mudaram, é praticamente uma cidade que se mudou para outra cidade durante a pandemia, né? Então, para os gestores públicos, isso é de um grau de 437 mil veículos, 1.000 carros em Florianópolis circulando, e é uma ilha também, a gente tem a dificuldade geográfica de não conseguir expandir as ruas. Curitiba nos traz, né, um exemplo fantástico, tem a questão da segurança. Então, quando a gente começa a observar o que nós, seres humanos, né, moradores das cidades, queremos? Qualidade de vida, em todos os aspectos, né? O ir e vir, se sentir seguro, ter experiências incríveis. A gente vinha conversando, né, antes do painel sobre o que os jovens querem. E eu acho que é basicamente isso. A gente vive um momento em que as experiências nas cidades elas impactam tremendamente. A gente está falando de experiência para o morador, para o turista, para o empresário, né, que ele precisa de um ambiente propício para o seu crescimento, para a prosperidade. E a região, ontem eu cheguei de carro aqui na região e fazia algum tempo que eu não vinha para cá. Eu falei, gente, olha essa natureza, olha esse ambiente, coisa fantástica, né? É o momento de começar esse planejamento antes, né, que o caos, enfim, as pessoas tenham um grande problema de mobilidade. Então, é um momento ideal. A gente observa, né, pela cidade do Porto, uma tecnologia e uma construção de dados fantástica, né, que dispõe para o gestor público onde estão os gargalos para poder direcionar as ações. E, ao mesmo tempo, a gente observa que quanto mais existe, como em Curitiba, Porto, as belezas naturais em Florianópolis ou aqui na região, elas serão os atrativos. As pessoas querem a experiência confortável, elas querem vivenciar, né, momentos muito positivos. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês, né? A primeira, como a gente começa esse planejamento aonde não existe, né? Ou existe a vontade, existem ações, mas ainda não muito articuladas? Como é que a gente constrói esse banco de dados? Começamos pelo governo, ou é uma ação da sociedade civil, ou dos empresários, ou a academia, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como a gente estrutura e organiza isso? Quando é difícil assim, não. Bom, tem uma coisa que é importante reconhecer nas cidades, nos territórios, são os papéis e responsabilidades. Então, eu até citei ali o plano diretor de mobilidade urbana, que cidades acima de 25 mil habitantes têm que entregar para o governo. O governo tem essa responsabilidade, a função dele é entregar. Não é necessariamente uma questão que ele tem que fazer sozinho. E, hoje em dia, os casos de sucesso nas cidades eles estão cada vez mais claros que, envolvendo a sociedade organizada, né, a sociedade civil organizada, todos os atores que são impactados no dia a dia, liderados pelo governo, quando for papel dele, municipal, constrói-se um plano, uma visão integrada com vários olhares, aí, né, expertise de design, né, com mais perspectivas, com a diversidade de olhares e necessidades e carências. Interpretação de tudo isso converge para um plano diretor de mobilidade urbana. Então, essa é uma premissa. Ele deve estar integrado com um plano diretor da cidade. Então, acho que esse é um ponto de início, né? Esse diálogo aberto para a sociedade, né, com o poder público, integrado com todos os atores, para começar a pensar. Depois, a gente vai classificar as prioridades, o que são obrigações legais e o que poderiam ser oportunidades. Eu não sei que nível de dados a gente tem, por exemplo, para as cidades aqui, né? E se esses dados são abertos, disponíveis para a gente interpretar o ir e vir do cidadão. As principais motivações de deslocamento, será que de fato são a trabalho? Será que é só para estudar? Né? Quantas pessoas se deslocam para pequenos serviços, pequenas aquisições, compras? Ou quantas pessoas se deslocam para levar alguém para lá? Né? Então, essas motivações ajudam a interpretar características e comportamentos da cidade.
A gente fala de uma pesquisa de origem e destino, né? Geralmente é muito usada no transporte coletivo, mas que pode ser usada para todas as movimentações da cidade. E com base nisso a gente começa a entender o cenário. Se a gente ouvir a população rapidamente, a gente vai ouvir algumas coisas, né? Determinados espaços das zonas centrais você tem gargalos, bloqueios, né? Tem cidades de médio porte que estão com dificuldade de vagas no entorno do centro. O estacionamento regulamentado, a falta de vagas, isso faz cidades aqui no Brasil e lá fora, principalmente, bloquearem o acesso de veículos a certos núcleos urbanos, até para promover uma mobilidade ativa de caminhada, né, e de acesso ao pedestre. Então, tem vários caminhos para buscar isso, mas o primeiro é essa articulação, né, poder público, entidades da sociedade civil e privada, para convergir em prol da cidade, uma visão mais ampla, né? Agora é com você, Jean ou Sandra. Eu fiquei te ouvindo aqui, e essa é uma pergunta complexa, mas as minhas referências, né, eu sou um jovem de 48 anos, então minhas referências são sempre antigas. Então, o Chacrinha falava que não veio para, né, resolver nada, ele veio para complicar. Eu acho que essa articulação puxada pelo governo não funciona. Acho que já tem alguns anos que a gente está buscando isso e o resultado não está acontecendo. As cidades estão crescendo de maneira desorganizada. Florianópolis cresceu, Florianópolis hoje é uma referência, e eu estou falando de Florianópolis, a gente podia falar de Curitiba, a gente podia falar de Joinville, podia falar de várias outras. Nenhuma delas é exemplo para nada. A gente dá risada, né, André, que os problemas ali do Porto, né, fala, pô, eu queria ter esses problemas aqui, porque a gente vê o quão distante a gente está longe da realidade do que está se vivendo lá. Então, eu acho que tem que ter o change maker ali, daquele meu slide ali, né, o troublemaker, né, alguém tem que puxar isso. Se vai ser alguém dentro da prefeitura, ou dentro da associação comercial, da universidade, ou da indústria, eu não sei. Mas a minha aposta, eu tenho uma aposta nesse tema hoje, tenho falado muito isso nos eventos e nas discussões que a gente tem feito sobre o tema, e eu acho que é o setor privado da construção civil. Os exemplos que a gente tem de resultado, que tem acontecido de coisas diferentes nas cidades, têm surgido a partir disso. Eu falei da Pedra Branca na Palhoça, a mesma empresa está fazendo um projeto parecido em Joinville, que é o Cidade das Águas. A gente tem um projeto em Pinhais, onde era o Autódromo Internacional ali, que é o Parque Autódromo, um projeto do Jaime Lerner, o último projeto do Jaime Lerner, que foi quem criou o BRT, né, que é uma excelente solução para o passado, mas não é para o futuro, e aí Florianópolis está querendo fazer BRT em um corredor de meio quilômetro, como se isso fosse resolver a vida, não vai. No norte do Paraná, em Maringá, a gente tem o Eurogarden, que é um outro equipamento, que é um bairro privado. Então, os privados estão fazendo isso em áreas dentro das cidades e estão criando essas células. E por isso eu falo muito do prédio verde, do green building. É o prédio que melhora a rua. Quem foi a Florianópolis alguns anos atrás vai ver o efeito que a Primavera fez na EC 401. A EC 401 era um eixo de ligação entre o centro e o norte. Ninguém parava na EC 401 porque era a sede do governo, fim. Hoje é o principal ponto de encontro da cidade por causa de um prédio. Por causa da Primavera, por causa do prédio da ACAT, da Mercadoteca, tem escola, tudo se desenvolveu no entorno da EC 401, um metro quadrado que mais valorizou nos últimos tempos, mais do que Jurerê. Então, é o setor privado, né? Experimenta fazer um baita bairro aqui, com um baita prédio, e muita gente vai vir morar em São Bento, porque quer morar bem, quer morar numa cidade segura, e segurança não é um problema da mobilidade, é um problema geral, né? Porque não é só botar câmera no ônibus, o cara vai te assaltar no caminho para o ônibus, então não muda muito, né? Mas acho que a minha aposta é nessa, eu não aposto no governo como o articulador principal. Obrigada. Sandra? Eu gostava de vos partilhar convosco uma experiência que nós tivemos aqui recentemente. Como eu vos referi, portanto, os planos de mobilidade urbana sustentável, que são precisamente, que estão para o planeamento da mobilidade sustentável, como os planos diretores municipais em Portugal estiveram para o planeamento do uso do solo em todo o país, há décadas atrás. Porquê é que os PMUs agora em Portugal estão a avançar? É muito simples. Eles estão a avançar porque o financiamento do Fundo Ambiental em Portugal, e através da União Europeia, para que os municípios façam esse planeamento da mobilidade. E, portanto, isto leva-me a concluir que, em termos práticos, se não é, primeiro, uma regulação nacional a obrigar a esse planeamento, através dos PMUs, se não há um financiamento para incentivar
esse planeamento da mobilidade. E depois, por último, também há aqui um efeito de chicote, que é os municípios que até daqui a 5 anos, 2030, não tenham estes planos, não vão poder recorrer a financiamentos da União Europeia para executar linhas de metro, para executar linhas para comprar autocarros, para fazer as ciclovias, e portanto aqui é um pouco a cenoura e o chicote a funcionar também. Portanto, a nível, mas a mobilidade é um direito, e tem que ser, de facto, bem planeada, que é como refere. Nós, uma das grandes dificuldades aqui é a monofuncionalidade dos territórios. O Portugal, tanto é um país que tem muito pouca gente, mas nós somos apenas 10 milhões, agora estamos a chegar aos 11. Mas temos muito território monofuncional. O que é que eu quero dizer com isto? Ou é só habitação, ou é só indústria, ou é só serviços. E mesmo numa cidade pequena como o Porto, nós temos estes problemas. Nós temos uma zona que é a Esprela, onde temos 2 grandes hospitais, os maiores hospitais do Norte, temos 7 ou 8 faculdades, e portanto essa zona é monofuncional, é serviços. Para um sistema de transportes é extremamente vantajoso, e também para dar resposta à cidade dos 15 minutos, que já falaram aqui neste painel, e muito bem, que é uma inspiração, Carlos Moreno e a Anne Hidalgo, em Paris. Para nós termos essa cidade dos 15 minutos, temos que ter realmente as várias funcionalidades perto. E isto beneficia imenso uma rede eficiente de transportes públicos. E nós, em Portugal, como temos uma baixa densidade populacional em muitos pontos do país, muitas vezes temos essa dificuldade, o investimento é muito grande para aquilo que vai ser o retorno e para aquilo que vai ser a cobertura de custos operacionais dos vários sistemas de transporte. Ok, obrigada, Sandra. Dado o avançado da hora, então eu peço uma salva de palmas aos nossos painelistas. Muito obrigada. Vocês deram uma aula para nós hoje e convidamos todos para o coffee. É isso? Não? Andréia. Passo a palavra, então, para a Andréia. Alta aqui para falar, né? Foi espetacular. Espero que as lições que nós aprendemos hoje possam começar com os pequenos passos, né? O plano, mais a execução, o foco, a concretude, né, desses desafios. Acho que é o que a gente está mais desafiado nesses dias. A conexão do que foi falado ontem com o que foi falado hoje, em relação a tudo, ou seja, eu preciso ter uma cidade boa para qualquer coisa, seja para atrair investimento, seja para reter os jovens, né? Seja para manter a qualidade de vida da população, seja para ter saúde. A gente está percebendo que o pessoal que está, o secretário de Planejamento e Urbanismo aqui do município de São Bento do Sul, né, mais o diretor Calado, mais a equipe do planejamento está em peso aqui na plateia, assessora de gabinete, né, a Maiane aqui na plateia. Então, acho que a responsabilidade está ficando grande, né, e a gente está vendo que nós temos em quem nos apoiar, nós temos a quem recorrer para buscar essas boas experiências. Nós temos um pequeno mimo para os nossos painelistas, se puderem manter a Sandra na tela. Enquanto isso, Sandra, o seu presente vai ser encaminhado até Portugal pelo Flávio e pela Marta. Vai chegar lá, tá? E obrigada, muito obrigada pela sua participação.